dose. E a repórter, apresentadora da Rádio Bandeirantes, Bruna Barbosa, está por aqui. Tem notícia boa? A quarta dose para quem, Bruna? Bom dia. Tudo bem, Mayara? Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Para os idosos acima de 80 anos, esse anúncio vai ser feito amanhã pelo governador de São Paulo, João Dória. Podem tomar a quarta dose aqui em São Paulo, em todo o país, qualquer pessoa que tenha ali alguma dificuldade no sistema imunológico, pessoas que estão em tratamento contra câncer, que tenham HIV, por exemplo, pessoas que são transplantadas. Essa quarta dose já está liberada para esse público. Agora entram também os idosos acima de 80 anos. A equipe de saúde do governo trabalha ainda nos últimos ajustes em relação a como é que vai funcionar essa vacinação nos postos, se será necessário um escalonamento, começando com 90 a mais ou não, mas esse é o último ajuste. A gente tem, inclusive, dose disponível nos postos para que essa vacinação comece já a partir desta semana. Esse é o desejo do governo de São Paulo. E por que esse desejo, uma quarta dose tão rápida? E a gente esbarra numa segunda informação: liberação de máscaras em ambientes internos aqui em São Paulo. Esse anúncio efetivamente vai ser feito no dia 23 de março, quarta-feira da semana que vem. São Paulo já bateu o martelo, vai liberar as máscaras em todos os ambientes, menos transporte público. A máscara vai continuar sendo obrigatória em ônibus, metrô, CPTM, qualquer local de transporte público e muito provavelmente também em transporte por aplicativo, em carros, de táxi, de Uber, enfim. O governo deve dar essa liberação por uma questão mesmo de proteção nesses locais e no transporte público, que a gente sabe é muito cheio, tem uma aglomeração, especialmente no horário de pico. Então, esse martelo internamente foi batido e aí por isso a gente esbarra nessa questão da quarta dose, uma necessidade de reforço especialmente para os idosos. E também, gente, é importante deixar bem claro aqui para todo mundo que nos acompanha, continua sendo uma recomendação para que essas pessoas que são transplantadas, que tenham algum problema de saúde, ou até mesmo para os mais idosos, que continuem com a proteção, nem tanto, mas num fechado ainda pode se fazer necessário, né, num momento de muita cautela. E fontes do governo comemoram bastante, sabe o quê? Bons números pós-carnaval. Hoje é dia 15, o carnaval foi no dia 1º e não tivemos nenhum aumento expressivo no estado de São Paulo. Taxa de ocupação de UTI estava em 45% no dia 1º, terça de carnaval. Hoje está em 34%. Olha só, Bruna, havendo de fato, né, esse anúncio oficial no dia 23, ou seja, a semana que vem, é quarta-feira, né? Quarta-feira da semana que vem. Que tem esses anúncios. Ele já passaria a valer imediatamente, dia seguinte, ou na outra segunda-feira? Tem uma ideia disso? A expectativa é mesmo dia, exatamente como foi a liberação, né, para ambientes externos. Aí o governo só precisa fazer esse ajuste, né, Sheila, em relação ao transporte público. Vai ser uma dificuldade. A partir do momento que as pessoas ouvirem máscara liberada, ops, espera aí, vale num lugar, não vale no outro, mas tá valendo agora, eu acabei de ouvir. É isso que as pessoas falam e muitas vezes vão entrar nesses locais sem máscara. Então, haverá uma campanha, tudo isso está sendo estudado também para que a máscara continue obrigatória no transporte público. Até quando? Não sei. Talvez pelo menos por esse período mais delicado, para que o governo observe como é que vão ficar os números também sem máscaras, se a gente vai ter algum aumento ou não. Aí, dependendo, libera também depois geral, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. É difícil. Às vezes que eu ando de transporte público, tem muita gente já sem máscara em transporte público. Até peço aqui para os nossos ouvintes que andam mais vezes, né, andam todos os dias, se eles têm reparado, né? Você tem reparado aí no transporte público mais galera sem máscara do que antes? Já manda aqui, eu quero saber esse termômetro aqui no 999-592-100. Alguns ouvintes, Bruna, Ivan, Mayara, falando o seguinte: como é que a gente vai partir para esses passos, né, de liberação total, se a gente está acompanhando a situação da China nesse momento, batendo recorde no número de casos, anos de pandemia, agora tendo de confinar as pessoas, né, adotando várias medidas. Já são 30 milhões de chineses que estão num esquema de confinamento mesmo, é praticamente um lockdown, né, em algumas cidades, e os ouvintes preocupados. É claro que a gente precisa ficar de olho no que acontece na China. O que dizem os médicos especialistas é que estamos em momentos distintos da pandemia. Então, na China, o que se vive agora é o pico da variante Ômicron, pelo qual nós passamos em janeiro e fevereiro. Nós passamos pelo pico da Ômicron
que estaria acontecendo na China agora é que o pico da Ômicron por lá está acontecendo neste momento. Esse é um dos argumentos dos médicos e especialistas até aqui, mas é claro que a gente tem de ficar de olho. E toda e qualquer autoridade vai ficar de olho nisso para ver se vai ter de recuar ou não. Os números hoje, e aliás, até quando a gente conversa com os médicos mais conservadores, digamos assim, Bruna, por exemplo, o Dr. Marcos Boulos, que sempre teve um comportamento mais conservador no sentido de defender a manutenção da máscara muito firmemente. Que saiu do comitê, né? Tanto que saiu do comitê, exatamente. Ele nos deu entrevista semana passada e falou, olha, os números de fato nos garantem que a gente pode fazer a liberação. Ele estava falando até ali de ambientes abertos, mas veja, os números, portanto, vão nos encaminhando para esse cenário mesmo, né? Sheila, é claro que a gente nem de longe teve um carnaval no Brasil como era o carnaval antes da pandemia. A festa foi muito mais contida, mas vimos muitas festas, por exemplo, no Ano Novo, de virada do ano, e sofremos muito 15 dias depois. Então, hoje, São Paulo ter bons números e continuar com bons números 15 dias após o carnaval, com algumas festas que sim, aconteceram e muitas permitidas, liberadas pelas prefeituras, é um bom indicativo de que pelo menos estamos aprendendo aquele tal convívio com o vírus, que é o que deve acontecer. E como é que a gente consegue adquirir isso? Com vacinação. Então, por isso é importante. São Paulo, hoje, tem muitos jovens com a terceira dose atrasada. Muitas crianças também, toda aquela turma de 12 a 17 anos tem muito atraso aí, mas muitos jovens, a gente fala de 18 a 27 anos. Essa é a faixa etária que mais preocupa, porque não voltou para tomar a terceira dose. Então, se a gente tiver reforço de vacina e cautela, e é claro, né, conversando com membros do governo, eles falam, vale a recomendação de sempre. Vai num local que está muito lotado, aglomerado, pessoas que você... Não é um ambiente que foi cobrado ali o comprovante da vacina, você não sabe se as pessoas ao seu redor estão vacinadas, coloca máscara, não custa nada, vai do bom senso pelo menos nesse começo. Tem muitos ouvintes aqui, eu pedi, né, Sheila, a participação, o pessoal tá mandando, assim, tem de tudo aqui, mas a maioria tá dizendo o seguinte, olha o Pedro, na linha 5 Lilás percebi um aumento das pessoas que abaixam as máscaras depois que entram no metrô, mas daí vem o funcionário e pede pra subir. A Raquel, que anda de ônibus, também falando que tem percebido sim mais gente sem máscara, ela chega a brigar, inclusive. Também aqui o André Santos dizendo que a moda no queixo, nos ônibus terminais, inclusive até funcionários do transporte público. Já tem outros ouvintes que disseram que não perceberam não, que tem visto o pessoal usando bastante máscara. Por isso a dificuldade, sabe, Maiara? Eu acho que aí a gente tem duas coisas. Primeiro, tá todo mundo de saco cheio. Vamos falar aqui a verdade. A gente tá com máscara desde maio de 2020. Ninguém aguenta mais usar máscara. Então esse é um fator que também deve ser levado em conta. E o outro é a liberação, mesmo que parcial. As pessoas falam, liberou em algum lugar? Para. Você vai e abaixa naturalmente. Por isso, quando você tem um anúncio de liberação em ambiente interno, que é o que vai acontecer, vai precisar de muito esforço para que a máscara também continue no transporte público, porque ali você está lado a lado sem saber se a pessoa ao seu lado, por exemplo, está vacinada.